minutinhos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Natália, eu sou advogada. Hoje eu vou ter a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento na área do direito imobiliário. É um prazer estar aqui com vocês e a gente vai ter uma série de aulas onde nós vamos poder dissecar um pouco dos assuntos, né, de propriedade, de posse. Vai ser aulas muito interessantes, é um tema que eu sou uma entusiasta, eu sou muito apaixonada por direito imobiliário, então para mim é um prazer estar aqui com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum questionamento, eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida e complementar o assunto. O material é bem feito, mas espero agregar ainda mais conhecimento para vocês nessas oportunidades que nós teremos durante as aulas. Aqui. A gente vai começar com a teoria do direito imobiliário, né? A teoria de tudo. E o direito imobiliário, nós falamos que ele é sui generis. O que é sui generis? É porque ele é único no seu gênero. Para ele acontecer, ele vai precisar de usar as outras áreas do direito. O que seria isso? A gente precisa do direito imobiliário para acontecer, precisa do direito civil, do direito das coisas, do direito de família, do direito das obrigações. A gente vai precisar do direito penal também, porque existem sanções tanto cíveis quanto penais. A gente vai precisar do direito urbanístico, né, porque existe um plano diretor, quando a gente está falando de uma cidade, quando ela é estruturada, ela precisa de um plano diretor. Você pode construir nesse tal lugar aqui. Nesse tal lugar aqui, você não pode construir, as construções têm que são delimitadas, tem um mínimo legal que ela pode, o tamanho que ela pode ser construída ou não. A gente vai precisar do direito ambiental. Será que até essa área que eu estou construindo é a área de preservação ambiental? Se eu fizer esse desmatamento aqui, eu vou ter que compensar em um outro lugar? Como é que eu vou fazer essa compensação ou não? Quais são os limites ambientais das construções? Eu posso construir em qualquer lugar ou não? Eu não posso construir em qualquer lugar. Então, assim, aí você precisa do direito urbanístico, precisa do direito ambiental. Eles vão dar o que vai dar esse parâmetro para a gente saber se localizar o que pode e o que não pode. As próprias legislações específicas, né, que vocês vão usar muito, né, durante o curso corretor imobiliário, se usa muito as legislações específicas. Por exemplo, a lei de locação. Se você for trabalhar com locação, corretor imobiliário vai gerenciar a locação, você tem que dominar a lei, você tem que saber da lei de locações. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre essa lei. Mas a gente também tem a lei do arrendamento rural. Então, assim, o direito imobiliário, para ele existir, ele tem que coexistir com as outras ciências do direito. É muito interessante. Se vocês tiverem alguma dúvida, viu, gente, eu estou falando aqui. Se vocês forem tendo alguma dúvida, pode interromper, pode fazer pergunta. Eu vi que a Luísa está aqui com a gente. Boa noite, Luísa, tudo bem? Boa noite, Natália. Tudo bem, e você? Joia. Pode me interromper, viu? Vou falando aqui, se tiver alguma dúvida, quiser acrescentar algo, você pode me chamar aqui, tá? A gente trocar uma ideia. Tá bom, certinho. Obrigada. Nada. Aí aqui vamos, então, continuar.
falar dos direitos reais. O que são os direitos reais? Direito real, ele é dividido em duas formas. Aquele que é apropriável é chamado de direito real, porque eu preciso tocar, preciso ter valoração econômica, precisa ser algo que é palpável para ele ser apropriável. A gente não pode apropriar aquilo que não pode ser dominado, vamos falar assim, não pode ser contido. A água do mar, por exemplo. Como é que eu vou me apropriar da água do mar? Não tem como me apropriar da água do mar. O ar, não é possível estocar ar, então não é um bem apropriável. O sol também está disponível para todo mundo. Logo, eu não consigo me apropriar do sol. Mas existem coisas que é o que o direito real abrange, atende, que são coisas apropriáveis. Uma caneca é apropriável, um terreno, um pedaço de terra é apropriável, vamos pensar um carro é apropriável, um celular, qualquer coisa que eu posso trazer uma valoração econômica para ela e delimitar ela é apropriável. Por exemplo, assim, a gente vai falar do solo, o subsolo, até onde ele pode ser explorado, até onde ele é propriedade particular, e depois, quando ele se torna estatal. Então, é uma coisa apropriável, eu consigo delimitar. Até mesmo o espaço aéreo, ele, pelo direito internacional, o direito aéreo, ele é delimitado, cada qual pertence a um espaço ali, pertence a alguém, a um Estado soberano. E se é apropriável, se eu consigo delimitar, logo ele é um direito real. Então, aqui trouxe uma definição para a gente fixar e aprender sobre isso. O poder do indivíduo sobre coisas apropriáveis, tudo que pode vir a ter dono. Então, já sei, direito real é apropriável, então tem dono. Se tem dono, já sei, direito real. O que não tem valoração econômica não é passível de apropriação. A água do mar, o sol, mas a gente pode dar outros exemplos quanto a isso, aquilo que não pode ser apropriado, aquilo que não tem valoração econômica. Sentimento, por exemplo, que no direito a gente chama de coisa infungível. O que seria uma coisa infungível? Ela tem valoração emocional, mas não tem econômica. Porque se, sei lá, um colar que eu sou amante dele, o colar, ele vale 20, vamos supor, né? Ele vale 20 reais. Mas não é o colar de 20 reais, é porque eu sou amante dele. Se fosse só um colar, eu poderia comprar outro, concordo? Se ele custou 20 reais, eu acho que custa 20 reais. Mas como foi só amante, eu não posso. É uma coisa infungível, não tem preço. Não é pelo valor do colar, é pelo sentimento. Então, no direito, a gente fala que são coisas infungíveis, que não podem ser indenizadas e comparadas monetariamente. Eu não posso te compensar pelo sentimento da sua mãe, pelo presente da sua mãe que te deu, só posso te recompensar pelo valor do bem. Existe a aquisição de coisa originária, aí agora, então, definimos. Direito real, coisa apropriável, que eu posso tocar, delimitar, impor valor, posso vir a ser dono, posso vender. Isso é coisa apropriável, isso é direito real. E aí, superamos isso, entendemos o que é direito real. Em direito real, existem duas formas de você adquirir o bem, de forma originária e de forma derivada. O que seria uma aquisição de forma originária? É uma coisa que nunca teve. Eu vou ser primeiro daqui.
vamos supor assim, uma, um celular que acabou de ser fabricado. Eu vou ser o primeiro proprietário desse bem. É uma aquisição originária, mas aí eu pego e eu vendo meu celular para a Luísa. Ela vai ter uma aquisição derivada, porque já teve um dono, eu já fui proprietária daquilo. Ou então, a aquisição originária também acontece no caso do uso campeão, que a gente vai ver mais para frente, até nessa aula. Mas o que? É de coisa abandonada. Ou se já teve dono, não tem mais, foi abandonado. Vamos supor, eu gosto de dar esse exemplo quando estou explicando sobre isso, um guarda-chuva. Eu sou mestre em perder guarda-chuvas. Parou de chover, onde tiver o guarda-chuva, ele vai ficar. Vocês concordam que o guarda-chuva é meu, né? Então, ele tem um dono. Né? Quem achar, ele não vai ter uma aquisição originária. Só que o que acontece? Se eu perdi meu guarda-chuva, eu não tenho vontade de buscar, eu não quero procurar guarda-chuva. Eu tenho muita preguiça, eu prefiro largar para lá. Então, se não tem ninguém procurando mais, porque o guarda-chuva que é meu, eu só desisti dele, eu não vou voltar para procurar ele. Quem achar vai ser o dono originário. Mas por que, Natália, se você foi a dona? Porque eu parei de procurar. Então, você tem que pensar assim, tem um dono, correto? Eu sou a dona do guarda-chuva, mas a partir do momento que eu desisti daquilo, eu abri mão do antes que a gente vai ver aqui, do proprietário. O que é? Uso, gozo e aquisição. Eu não tenho mais vontade de ter aquilo, de ser o proprietário daquilo. Então, se eu só larguei para lá, a próxima pessoa que achar o meu guarda-chuva, ela vai fazer o quê? Ter uma aquisição originária. Por quê? Porque eu desisti do ânimo de dono, eu não quero mais ser dona daquilo. Aí a próxima pessoa vai fazer uma aquisição originária. Isso acontece no processo de uso campeão, por exemplo, quando a gente está tratando de imóveis. E aquisição derivada, como eu dei o exemplo aqui, eu até usei a Luísa, que se eu sou o primeiro dono desse celular aqui, mas ela um dia comprar de mim, ela vai fazer o quê? Uma aquisição derivada. Porque o de alguém é uma aquisição derivada. Tudo que já teve um primeiro dono, todos os outros donos terão uma aquisição derivada. Só é aquisição originária aquele que nunca teve um dono, se já teve, essa coisa foi abandonada. Vamos pôr como exemplo de um imóvel. Um imóvel, todo mundo, de vez em quando, você acha assim, a rua, sabe, aquela construção que tem 20 anos, que a pessoa nunca nem foi mais para frente, a casa está abandonada, criando mato, ninguém nunca mais achou esse dono, e uma pessoa que resolveu entrar para dentro, se comporta como um dono, sabe que ele mudou para lá, mas ele não conhece o proprietário, isso é muito importante, tá? A gente vai esclarecer isso mais para frente, mas assim, só de início, para vocês entenderem aquisição originária e derivada, é assim, eu tenho uma casa e eu ganhei na Mega Sena e eu falei assim, vou luxar, nunca mais quero voltar para casa. E larguei essa casa para lá e fui viver em Paris. E tá tudo bem. Só que, assim, eu sumi a casa do jeito que ela estava. E uma pessoa que lá estava abandonada tinha muito tempo, passou para dentro, estava precisando, passou para dentro. Só que ninguém nunca mais me achou, porque eu fui tão rica que eu sumi no mapa, não quero mais saber do Brasil, e mudei para lá. E estou lá. Eu sou a dona da casa? Sim, se for olhar lá na escritura, tá lá, a proprietária Natália. Só que você ainda concorda que já tem mais de 10 anos que eu não apareço aqui, ninguém nunca mais me viu, se eu estou morta,
pessoa não, ela não ficou sabendo que eu ganhei na Mega Sena. E eu só subi. E ela mudou para a cidade, estava sem lugar para morar, e viu essa casa sozinha e passou para dentro. Aí, um dia, ela vai tentar regularizar isso. Aí vai procurar um advogado, vai perguntar assim, e aí, como é que foi? Ah, eu vi essa casa abandonada. E quem é o dono? Não sei. A vizinha sabe. Ou se sabe, sabe que ela ganhou no Mega Sena e mudou para longe. O que aconteceu aqui? Essa pessoa que mudou para minha casa já tem mais de 20 anos. Ela vai fazer o quê? Uma ação de uso campeão e vai ser o proprietário originário. Ela vai fazer uma aquisição originária. Porque eu era a dona, mas abandonei a coisa. Eu sou o primeiro dono, aquisição originária. Qualquer outro tipo de aquisição é aquisição derivada. Tá claro, Luísa? Você tem alguma dúvida? Você quer perguntar alguma coisa? Assim, é um pouco confuso, mas eu acho que eu entendi. O originário é quando a pessoa que é a proprietária abandona o imóvel, né? Não busca continuar com ela como propriedade, e aí se alguém pega e começa a ocupar, depois de 10 anos tem o direito de conseguir passar a propriedade para ele. Isso seria uma espécie de aquisição originária também. É isso é o primeiro nome, você entendeu direitinho. Uhum. E aquisição derivada é tudo que acontece de compra e venda. Eu não sou o primeiro dono, todos os outros são derivados. É isso mesmo, Certo, mesmo. certinho. Ó, aqui eu coloquei algumas situações para a gente tentar fazer uma fixação para ficar mais claro. Ó, um terreno. O que você acha, Luiz? É uma aquisição original ou é derivada? Eu acho que terreno, quando é locadora que vende, é originária. E quando às vezes Isso. é privado, tipo, uma pessoa comprou e tá vendendo o terreno que ela já comprou, aí é derivada. Muito bem, você entendeu perfeitamente a lógica do negócio. E uma casa construída, aqui eu pus assim que eu já morei nela. Se eu já morei nela, eu vou vender ela para você. Você vai fazer uma aquisição originária ou derivada? Seria, eu acho que derivada. Muito bem, porque eu fui a primeira proprietária, eu construí a casa e depois eu paguei nela, depois eu vendi para você. Então é derivada. Aí eu pus até um guarda-chuva perdido aqui, que eu dei o exemplo. É uma aquisição originária ou derivada? Nesse caso, vai ser originária porque você parou de procurar. Muito bem, é isso daí. Seria derivado se, por exemplo, assim, eu vendesse para você. Se eu perdi e não estou procurando, aquisição originária. O ar é uma coisa apropriada ou inapropriada? Eu acho que é inapropriável. Porque a gente não pode delimitar a coisa, não pode pôr valor naquilo e não tem como você se tornar novo. O ar é para todo mundo. A Sim. água. A água, ela, inicialmente, para todos os efeitos, a gente não vai entrar nessa questão, porque não é a área de vocês, então a gente não se aprofunda nisso. Mas, regra geral, a água, ela é inapropriável, salvo algumas exceções. Quais são essas exceções? Que é o que importa para vocês? Riacho, um rancho. A água ali, aquele poço ali, ele é apropriado ou inapropriado? O que você acha, Como ele Luísa? está dentro da propriedade, eu acho que ele é apropriável porque ele faz parte da propriedade, né? Muito bem. Então, assim, a água, vocês pensam, vocês na hora que vocês forem trabalhar, é assim, está dentro do espaço, está dentro da propriedade, então ele é apropriável a essa água, mas vou
passar isso assim para o mar. O mar não é apropriado. Como é que você delimita o mar? Não tem como. Aí tem essas seções, as ilhas ao redor dela ali, ou então aconteceu uma aluvião que a gente chama, uma chuva muito forte, formou um rio, algum evento natural, se aquilo foi um evento natural e acresceu da sua propriedade, aquilo lá se torna apropriável, mas regra geral, a não ser que seja um espaço da propriedade rural, por exemplo, isso é mais comum em propriedade tal, é inapropriável, está dentro do espaço da chácara, da fazenda, é apropriável. Uma casa abandonada, que a gente acabou de dar o exemplo, é uma aquisição de bem originário ou derivado. O que você acha, Luiz? A Seria gente acabou de originária. começar originário. Muito bem. Agora vamos continuar falando do direito real, tratando, porque ele é taxativo. O que é um rol taxativo? A gente fala no direito que isso é um rol taxativo. Quer dizer que só aquilo ali. Se é exemplificativo, quer dizer que não acaba naquele exemplo que eu dei. Por exemplo, a gente está falando de coisas inapropriáveis. Muitas coisas podem ser inapropriadas, mas coisas apropriáveis, se eu quero delimitar aquilo ali, a gente chama de rol taxativo. Um rol taxativo, cores primárias. As cores primárias, elas são definidas, né? Tem lá tal coisa. Todas as outras é o quê? Cor secundária. Rol taxativo é aquilo ali, ele não quer, é uma coisa que não comporta você trazer algum ponto a mais. Seria, por exemplo, assim, um rol taxativo vamos pegar como exemplo, um rol taxativo de são 5. Atos de serviço, presente, palavras de afirmação, tempo de qualidade, são isso aqui, não cabe mais. Então, assim, é como se fosse só isso aqui. Se isso aqui não é o amor, se não é o amor nessa linguagem, você não ama. Isso sim é taxativo. E o rol exemplificativo é como assim, pode ser isso aqui, mas pode ser outras coisas. Real é taxativo, só é direito real aquilo que está no artigo 1225 do Código Civil. E uma das características do direito real é a garantia de sequela. O que é a garantia de sequela? Eu coloquei aqui. Tomar de volta o que te pertence, usado pelo proprietário, que é a ação reivindicatória. Lembra do exemplo que eu dei da pessoa que invadiu minha casa? Só que agora a gente vai mudar um pouco esse cenário. Aqui, eu ganhei na Mega Sena e eu fui viajar. Estou lá em Paris, curtindo. Só que aí eu cansei, sabe? Viajei tanto que eu cansei para voltar para casa. Essa pessoa, lembre-se que eu passei mais de 6 meses viajando e estava lá viajando e sumiu no mapa. Aí essa pessoa não estava sabendo, entrou dentro da minha casa. Só que agora quer voltar para casa, eu quero aquela casa lá. Aí, como eu sou proprietária, eu posso usar uma ação que chama ação reivindicatória. Vou falar para o juiz e falar assim, juiz, avisa o colega aqui que essa casa tem dono e agora eu vou passar para ela. Então, como eu sou proprietária, eu posso usar uma ação que chama ação reivindicatória. Você vai reivindicar aquilo que é seu. Aqui, o artigo 1225, ele traz vários direitos aqui, que alguns eu não vou citar eles, eu vou citar aqueles que são mais relevantes para o dia a dia de vocês, que é importante vocês saberem ou conhecerem por alto. Mas se vocês, a título de curiosidade, podem abrir aí no computador de vocês, procurar esse artigo, ler, se aprofundar, que
o principal direito real é o direito à propriedade, mas tem direito à superfície, né, que é construir ou plantar em terreno alheio, as servidões de passagem, que isso acontece muito, por exemplo, em um chacreamento. Às vezes, para você ter acesso à estrada, você tem que passar dentro da fazenda de alguém. Então, essa servidão é obrigatória. No caso de prédio, às vezes, para construir um prédio para ele ter passagem em outro, ou precisa obrigatoriamente construir uma tubulação, precisa passar pelo terreno do outro, isso é uma servidão obrigatória. A gente vai falar sobre isso ainda no decorrer das aulas, de habitação, o direito de comitente comprador, que vai ser usado muito, vocês que serão corretores imobiliários, né? A gente faz um contrato de compromisso de compra e venda, está aqui como direito em volta já dos direitos reais. Também tem a laje, o direito de laje. O que seria o direito de laje? No caso da pessoa que constrói um puxadinho. Hoje a lei permite, se você está dentro, né, dos limites da lei urbanística, a gente volta lá na interdisciplina, você pode pedir um desligamento. Seria como se tivesse uma outra matrícula nesse direito de laje. Se você respeita todos os limites legais que tornam isso possível. Esses são uns dos temas contemplados pelo direito real, mas existem mais coisas, mas a gente não vai se aprofundar em cada uma desses direitos, não. Aqui, eu coloquei dos direitos reais e dos direitos obrigacionais, para a gente entender que, apesar de serem parecidos, eles não se confundem. Eu coloquei um esqueminha aqui e eu vou explicando de acordo com esse esquema, que acho que vai ser mais fácil para vocês absorverem a matéria. O direito real é o que é taxativo, é lei, está lá escrito, é o que está escrito na lei. E o direito obrigacional é uma relação contratual, ou seja, ele não vai se restringir àquilo que a lei fala. O que acontece? Qual é o segredo de um contrato? Vocês vão fazer muitos contratos no decorrer da profissão de vocês, exercendo a profissão de vocês. O que a lei fala? Como é que tem que ser um contrato? Ele não pode tem que ser objeto ilícito, ou seja, não dá para a gente fazer um contrato de uma coisa que é ilegal, possível, tem que ser uma coisa possível, não pode ser uma coisa inimaginável, assim, se eu te pago R$ 1.000 se você, sabe, correr 50 mil quilômetros em 10 minutos. Não é possível. Então, tem que ser objeto ilícito, tem que ser possível ser executado, não pode ser uma coisa inimaginável. E as partes têm que ser capazes, isso também é muito importante, e tem que ser existir. Também não pode ser uma coisa que não cai da execução. Mas fora isso, se você está dentro desses limites mínimos legais, você pode executar do jeito que vocês acharem que é interessante e que atende a necessidade das duas partes. Então, assim, em relações obrigacionais, não tem muitos limites, desde que, né, sejam respeitados aquilo ali, não seja uma loucura. Mas o contrato ele pode ser de qualquer coisa, qualquer tipo de vantagem. Não tem nenhuma vantagem econômica também, que a gente vai ver, que são casos de comodato. Mas, aqui voltando, vamos entender essa distinção, que é muito importante para vocês. Direitos reais. A relação sujeito e coisa. Eu sou sujeito, minha casa é uma coisa.
A eficácia, ela é erga omnes. O que é erga omnes? Quer dizer que a eficácia contra todo mundo. Pode falar que não sabe. Se erga omnes, quer dizer que atinge terceiros. Direito real, como é que é o tópico do direito real? Propriedade. A minha propriedade, a Luísa, ela sabe onde é que fica a minha casa? Ela não sabe onde é que fica a minha casa. Mas só que ela também nem sabia que eu tinha uma casa. Só que ela pode chegar na minha casa e invadir a minha casa, não interessa se ela não sabe que a casa não é minha. É um direito organizativo de todo mundo. Além de ser graça, você não pode alegar desconhecimento. O exemplo, né, que eu estou viajando, correto? Só que vocês concordam comigo que a casa ainda é minha, né? A casa é minha. E a pessoa que invadiu, vamos pôr um nome para ele, o Francisco que invadiu a minha casa, segundo a lei, ele não pode invadir a minha casa, porque o quê? No direito é o dono. A lei entende que ele deveria saber, ou pelo menos deveria saber que lá tem um proprietário. Direito é de homens. Eu comprei uma casa da Luísa, a Luísa me vendeu uma casa. E aí a gente fez um contrato de compra e venda, a gente fez uma escritura pública de compra e venda desse imóvel e a gente registrou esse imóvel. O que acontece? A Luísa estava querendo dar uma de espertinha, vendeu a casa para mim e vendeu também para a Ana. Só que a Ana, o que ela fez com a Ana? Eu fui mais rápida, né? Vocês lembram o que eu fiz? A Luísa vendeu para mim, fiz um contrato de compra e venda, registrei minha escritura pública e levei, porque eu sou uma menina esperta, eu levei lá no cartório de registro de imóveis e registrei essa escritura pública. Ou seja, eu sou oficialmente a proprietária. Só que lembra que o Luísa está mal intencionada. Então, o Luísa, enquanto estava conversando comigo e vendendo para mim, ela também vendeu para a Ana. Só que a Ana não foi tão esperta igual eu, não. A Ana fez um contrato de compra e venda, pagou para a Luísa, fizeram a escritura pública de compra e venda, e Luísa não foi registrar, eu registrei primeiro. E uma coisa para vocês nunca esquecerem: proprietário é quem registra. É proprietário quem registra no cartório de registro de imóveis. Você só é proprietário na hora que você for lá no cartório de registro de imóveis e colocar seu nome lá. Então, lembra que Ana estava lá bem achando que comprou uma casa. Aí Ana falou, não, fiz escritura pública de compra e venda, né? Tá bom, achou que era só isso. E aí ela foi se mudar de mal da minha casa. Aí eu tô lá bem tranquila na minha casa, no domingo de manhã, a Ana chega com o caminhão de mudança. Eu falei assim, que isso? Não é assim, não. Você pode sair da casa. Aí a Ana fala para mim, ela assim, sai da minha casa, que eu sou a dona aqui, ó, meu contrato. Eu disse, não, Ana, não funciona assim. Direito de órgãos, eu registrei. Semana retrasada, eu registrei lá no cartório de registro de imóveis. Que eu também tenho contrato de compra e venda, igual você, só que eu registrei. Então, eu sou proprietária. Me desculpa, Ana, sinto muito, vai atrás dos seus direitos. Você será indenizada, mas a casa é minha. Direito ergo omnes, contra terceiros. Não interessa se a Ana não sabia que a Luísa me vendeu. Agora, a Ana não tem propriedade. Eu tenho propriedade, eu vou exercer ela contra todo mundo, contra ergo omnes, contra terceiros. Direito. Direitos reais é o quê? Usar, usufruir e dispor. Usar, gozar e dispor. O que é isso? A casa é minha, tem uma casa. Eu posso usar ela da maneira que eu quiser, vocês concordam?
Eu posso usar minha casa uma vez na semana e o resto da semana ficar na rua. Ou eu posso usar a minha casa para fazer uma festinha. Eu gosto de confraternizar. Então, assim, eu chamo meus amigos para vir aqui na minha casa, a gente come um churrasco, aproveita. Ou eu posso usar a minha casa para fazer o que eu bem quiser. Concorda que a casa é minha, então eu uso ela do jeito que eu quiser. Só foi essa coisa. A casa está ali ao meu bel prazer. Se eu quiser, por exemplo, assim, emprestar minha casa para minha prima, ela quer passar o final de semana na minha casa, eu vou estar viajando, então eu vou dispor a minha casa para ela usar, porque é minha. Então eu posso emprestar minha casa. Eu posso eu posso dispor dela. Então, eu não quero mais a minha casa, enjoei. Vou vender a minha casa. Então, eu uso ela, porque ela é minha, eu posso usufruir dela da maneira que eu quiser, que é o gozar, né? Usufruir ou gozar. Da maneira que eu quiser, eu posso emprestar para quem eu quiser, eu posso entrar e sair dela 1 milhão de vezes, e eu posso dispor dessa coisa da maneira que eu quiser. Eu posso vender, eu posso alugar, eu posso emprestar. Isso é característica do direito real. Isso é característica de propriedade. A gente vai ver mais à frente. E o real, a gente viu lá no começo da aula, tem que ter conteúdo econômico, porque senão é inapropriável, senão é infungível. Para a gente, uma coisa ser apropriável e ter direito real, ela tem que ter valor econômico. Precisa de uma casa custa 100 mil reais. Eu preciso de um celular que custa 10 reais, sei lá. Precisa ser coisas palpáveis e tem que ter valor econômico. E obrigacional, direitos obrigacionais, que são os contratos. O que é uma relação de contrato? Tem o credor e o devedor. Se eu vendi uma caneta para a Luísa, eu sou a credora dela, ela me deve os R$ 2 da caneta. A eficácia. Tem eficácia contra todo mundo? A minha caneta de quê? De que a gente vou comprar. A caneta que eu vendi para o Luiz, eu não posso comprar da Ana. A Ana não comprou caneta de mim. A relação, então, aqui, ó, só entre nós duas. Não é erga-omnes. É interpartes. Só é obrigação erga-omnes o direito da propriedade. A obrigacional é só interpartes. Lembra do contrato da Ana, né? Porque Ana comprou a casa da Luísa, né? Luísa deu um miguezinho, entendeu? Para mim e para Ana. Só que Ana tem direito a ficar erga-omnes? Não, que ela não registrou. Mas tem direito a interpartes? Direito obrigacional? Tem, aí que ela fez com a Luísa, ela pagou a Luísa. Então, ela tem um direito interpartes. A Ana pode cobrar de mim que registrei a casa? Não, mas ela pode cobrar da Luísa? Pode, porque é interpartes, direito obrigacional, direito contratual. O direito é uma prestação, no caso a Luísa deveria entregar uma casa para a Ana, só que não cumpriu esse direito obrigacional, não cumpriu o contrato. E o credor? O credor, ele não tem mais o objeto, no caso, né? A Ana, coitada da Ana, ficou sem dinheiro. Ela queria a casa, mas ficou sem casa e sem dinheiro. Então, ela vai cobrar de quem? Da Luísa, porque a Luísa está com o dinheiro dela. Também tem que ter um conteúdo de controle, uma conta-prestação. O direito obrigacional, a gente vai ver que no comodato, a gente não tem uma obrigação de pagar o outro, mas você tem que conservar o bem. Está dando para entender mais ou menos? Vocês estão com alguma dúvida, Luísa? Você está entendendo mais ou menos? Quer que eu explique alguma coisa diferente? Não deu para entender essa parte.
Essa explicação deu para entender bastante. Da posse, vamos para a posse. O que a posse, né, ela é regulada pelo artigo 1196 a 1224 do Código Civil, CC é Código Civil, viu, gente? A posse é a aparência de propriedade. Segundo o artigo 1196, possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício pleno de algum dos poderes inerentes à propriedade. É isso, afinal. Só falou bonito, mas não deu para entender muita coisa. Vamos por partes. Vamos de exemplo. O telefone. Agora está aparecendo. Esse telefone aqui. Luiz, você me conhece? Você? Isso. Não. Não. Então, você está vendo até esse celular aqui, né? Quem você acha que é esse celular? Parece bom. Você acha que é de quem? Eu acho que é seu. Então tá. Então você acha que é meu? Sim, Você acha que é meu? porque você tá com ele na sua mão e junto com você. Então, eu acredito que seja seu. Então a Luísa acabou de explicar a aparência de posse. Por que você acha que é meu? Porque ele não está lento. Isso é posse. O direito aqui, possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade. Esse celular aqui, ele poderia ser da minha irmã? Poderia ser da minha irmã, mas para mim, e para todo mundo que está me vendo aqui agora, ele parece ser meu. Porque ficou, Dona Luísa acabou de falar, eu estou segurando o celular, estou usando o celular. Então, qualquer um vai ver e vai achar que é de quem? É meu. Posse é a aparência de propriedade. Se eu pego uma blusinha emprestada da minha irmã, a não ser que você saiba que é da minha irmã, todo mundo que me vê vai achar que a blusa é minha. Isso é posse. Naquele momento, eu estou exercendo a posse da blusa. Estou exercendo a posse do celular. Porque eu estou me comportando como dono. Lembra do imóvel? Porque eu fiquei rica e milionária, fui viver em Paris, luxando, e o que aconteceu com a minha casa? O Francisco entrou nela, né? E aí, nos próximos 10 anos, todo mundo que passava na rua cumprimentava o seu Francisco. O seu Francisco estava lá cortando a grama, o seu Francisco estava lá pintando o muro, estava cuidando do portão, levando o lixo para fora. Todo mundo que passava, ele colocava a cadeirinha dele lá na porta da minha casa. Então, todo mundo que passasse lá ia achar que a casa era de quem? Do Francisco. Então, ele exercia a posse, a aparência de propriedade, ele parecia ser um dono. Eu, com meu celular aqui, eu pareço ser a dona dele. Eu sou a dona do celular? Aí eu me sei. Segundo a Luísa, se eu ver essa mesa com o celular, eu vou deduzir que o celular é meu. Se eu vejo alguém recentemente numa casa, se eu não conheço o proprietário de lá, eu vou deduzir quem que é o proprietário, gente. Quem está na posse. É a posse para o direito. Você aparentar ser o dono. Correto? Ficou entendido? Beleza, Luísa? Sim. No caso, o locatário, por exemplo, ele tem a posse do imóvel enquanto ele está no imóvel. Exatamente, ele tem a posse do imóvel. Ele tem o que a gente chama de posse direta. Para todos os efeitos, ele é proprietário daquilo ali. Ele tem a posse direta. Certo.
Aqui, a aquisição da posse. Segundo o artigo 1196, ele precisa de elementos da propriedade. O que a gente já viu que é elemento de propriedade? Uso de disposição. Então, no caso do locatário, o que o locatário tem? Aparência de uso e gozo. Se eu tenho uma casa, eu posso usar ela, desde que, lógico, né, gente, eu não está infringindo nenhuma das leis do contrato, mas se eu loquei uma casa, eu posso usar dela do jeito que eu quiser. Eu posso entrar e sair dela quantas vezes eu quiser, sem pedir permissão para o dono, concorda? Então, eu estou fazendo isso do jeito que eu quero. Ou então, eu posso usar dela do jeito que eu quiser. Eu aluguei uma casa, eu posso chamar uns 5 amigos para vir na minha casa, ou eu preciso pedir permissão para o proprietário? Não, porque eu tenho uma aparência de propriedade. Propriedade, uso, gozo, disposição. Eu quero saber se alguém tem a posse de alguma coisa, ela usa essa coisa, ela pode dispor dessa coisa, ela usa essa coisa da maneira que ela quiser, então ela tem a posse. O principal deles é ser em nome próprio, para não se confundir com o comodatário. Aqui a gente vai entrar num ponto que a gente precisa de atenção, porque tem que estar bem entendido. Posse é ano de dona. Eu me comporto como se eu fosse dona. A casa de aluguel, eu posso, enquanto eu estiver pagando um aluguel, eu vou usar como se eu fosse proprietário dela. Diferente do comodato. O que sabia? O comodato não tem mais dono. Vocês sabem o que eu vou dar um exemplo aqui para vocês. É como se eu pedisse para... Eu tenho uma chácara, esse é clássico. Beleza, eu tenho uma fazenda. Só que eu, essa fazenda, na cidade, estou lá trabalhando. Mas eu preciso de alguém para cuidar dessa fazenda, porque são toda vez que chega lá, ele é contato que é um caseiro. A pessoa que está lá nessa fazenda, cuidando dessa fazenda. E ele está lá, né? Ele fica lá, ele cuida dessa fazenda. De forma óbvia que a gente aprendeu aqui, sem achar que ele era o possuidor, sim ou não? O que você acha, Luísa? Eu iria achar que ele é o proprietário. Ele era proprietário. Ele se comporta como possuidor, não era? Aparentemente. Sim. Mas aí está um erro. Ele não é possuidor. Por quê? Porque ele tem uma ordem. Ele está lá porque eu contratei ele. Ele tem função. Eu falei assim, seu Zé, você tem que cuidar das galinhas, tirar o leite e roçar essa grama. Ele faz o que eu pago ele para fazer. Então, ele não é possuidor, porque ele não tem vontade de dono, então não faz nada além do que eu dou para ele. Eu paguei para ele ficar lá, cuidar da galinha, cortar a grama e tirar o leite. Então, diferente de uma pessoa que está locando o imóvel e ela pode se comportar como dono, fazer o que ela quer, porque você lembra, né? Que se eu estou pagando aluguel, eu entro e saio o que eu quero, eu chamo quem eu quiser para dentro da minha casa. O comodatário não, ele tem uma ordem. Eu dei uma ordem para o caseiro, faça isso, isso e isso. Um motorista particular. Aparentemente, eu poderia falar que ele tem a posse daquele carro, né? Porque ele está dirigindo, mas não, porque ele tem ordem, ele está lá para me servir, ele vai aonde eu mando ele ir, ele não tem vontade própria. Então, olha, estou na dúvida, ele é possuidor ou ele é comodatário?
Ele tem ordem, ele segue ordem, ele tá com aquele bem para um fim específico, então ele não é possuidor, ele é comodatário. Então, assim, o chofer ele é comodatário, o caseiro ele é comodatário, a pessoa que está locando um imóvel, ela é comodatária? Não, então vai seguir, não, ela está fazendo uma contraprestação, você cobrou X, ela está pagando X. Ela usa esse imóvel do jeito que ela quiser. Então, ela é possuidora. Aqui, ó, o principal deles é ser em nome próprio. Ou seja, gente, nome próprio aqui lembra de vontade própria. A pessoa está exercendo a vontade própria, então ela é possuidora, ela não está exercendo vontade própria, ela é comodatária. Da detenção. Ficou bem explicado, Luísa? Você ficou com uma dúvida quanto a isso? No caso, por exemplo, pode usar a questão do gozo. Quando é possuidor, ele pode, por exemplo, se quiser levar alguma pessoa para o imóvel, ele não precisa pedir permissão. Já o Uhum, comodatário precisa. Então, ele precisa prestar contas e seguir ordens do proprietário, né? exatamente, isso mesmo. Da detenção. Aquele que possui aqui a definição. Do detentor, do mero detentor. O mandatário, ele é um mero detentor. Aqui está a definição do artigo 1198. Aquele que possui a coisa em nome do proprietário e obedece ordens desse proprietário. A gente acabou de ver, caseiro, motorista, qualquer coisa. Segundo o artigo 1198, considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste, enquanto a ordens e instruções suas, do proprietário, no caso. Aqui eu trouxe algumas atividades para a gente fazer uma fixação. A atriz, eu quero que vocês imaginem esse cenário para a gente ver se é posse ou se é definição. Eu pedi para a Beatriz pegar o meu carro e levar para minha filha e levar a minha filha na escola. Isso é posse ou detenção? O que você acha, Luísa? Eu consideraria como posse, eu acho. Você viu a dele, o que eu fiz? Ela pegou o carro para o quê? Você deu uma ordem. Para levar minha filha na escola. Eu não emprestei o carro para ela sair zanzando. Eu falei assim, pega o carro e vai para a escola. Tem um fim, tem um objetivo. Se tem um objetivo, é detenção. Olha lá, a Ana, aqui, a Ana pegou o meu carro e está utilizando o veículo. E começou a escola. Aí já seria posse porque ela está utilizando o veículo para várias coisas. Exatamente. Não é só para levar minha filha na escola, no caso. Vou tirar um ano sabático e eu irei viajar pelo mundo. Eu pedi para ele ficar no meu imóvel e conservá-lo bem, alimentando a minha tartaruga. E posse de detenção. Seria detenção? Sim, porque tem porque eu só podia ficar lá para cuidar da minha tartaruga. Porque senão ela ia morrer. E olha lá, eu tirei um ano sabático e resolvi alugar o meu imóvel. Aí é posse de detenção, a gente está falando de aluguel. Aí é posse. Muito bem. Agora vamos falar sobre as teorias da posse, a parte teórica. Existem duas teorias. O Savini, que fala que o que a posse é o proprietário. Mas esse pensamento ele não é abarcado nem pela lei e já entrou em desuso, tá? Então, a gente não usa a teoria dele mais há muito tempo. A aceita a de Elvis.
O que seria? O proprietário detém a posse indireta. E quem está com a coisa, ou bem detém a posse direta, que eu expliquei para vocês. A pessoa que está alugando, o locatário, ela tem a posse direta. E o proprietário, ele perde essa posse porque ele não está usando? Não, mas a posse deixa de ser direta. Se ele não está usando, não é mais direta, ela se torna indireta. Então, proprietário, posse indireta. A pessoa que está usando a coisa tem a posse direta. Eu até coloquei aqui, né, que a teoria da posse adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro é a teoria de Ehring. A classificação da posse. Posse justa. Ela está definida no artigo 1200 do Código Civil. Ela não pode ser clandestina, violenta ou precária. Exemplos de posse justa seria a locação, usufruto, o comodato, que o comodato é você emprestar alguma coisa. Vamos, então, falar sobre como se define a posse injusta. Porque a justa, então, ela não pode ser clandestina, violenta ou precária. Então, vamos descobrir o que é isso. Porque se tiver isso, não é justa, é injusta. Posse injusta. Violenta, que é a violência física ou moral. Física é literalmente chegar na via de fato, né? Mas a moral é através de uma ameaça, por exemplo. Acontece muito em invasão rural, os movimentos agrários, e aí eles fazem que, assim, acontece o seguinte, eles ameaçam, eles vão chegando em bando, e aí eles vão pegando uma área que tem proprietário, e vai invadindo, e vai ameaçando, fala assim, ó, a gente vai chegar, e aí, se vocês quiserem resistir, a gente vai fazer e vai acontecer, é assim que funcionam as invasões de terra. E aí, isso é o quê? Onde? No moral, na ameaça. Ou seja, já é uma posse injusta. Essas invasões de terra que acontecem bastante por aí é violenta. Por que é violenta? Porque é físico ou moral. E a maioria das vezes ela é moral. A clandestina, o que seria essa posse clandestina? A invasão é literalmente radical, gente. Lembra que eu estava viajando para Paris e o Francisco invadiu a minha casa? Essa posse era clandestina, ele invadiu, ele foi para minha casa. Eu tinha a intenção de retornar um dia. E ela é precária quando ela se dá pelo abuso de confiança. O que é isso? Quando tem uma locação, quando tem um comodato, ou um usufruto que já terminou, a parte do usufruto, ou o tempo do usufruto já terminou, e eu fico lá. Isso é precário, por quê? Porque isso decorre de uma quebra de confiança. Porque se eu aluguei meu imóvel para você e a locação terminou, o que eu espero de você? Que você deixe o imóvel. Mas aí você, movido pela má-fé, você continua esse imóvel. Aí a gente chama de posse precária. E, gente, a posse violenta, a clandestina, em algum momento ela pode ser superada para você fazer um uso campeão. Mas a precária, ela não é superada, viu? Uma vez que você regra geral, o direito não existe nada definitivo, mas assim, só para vocês se atentarem a isso, regra geral, posse precária, ela não é superada. Se aquilo ali decorre de um ato de confiança de boa fé, você não consegue fazer o uso campeão daquela terra ou daquele imóvel. Via de regra, é isso. Se atentem a isso. Existem exceções, mas a exceção é muito rara. Então, a gente não precisa se prender a isso, porque isso não é uma coisa que vocês vão ter que lidar no dia a dia. Então, aprendam. Posse precária não faz uso campeão dela.
A violenta e a clandestina, ela pode cessar a violência, e a clandestina, ela também pode ser cessada, porque se depois que eu volto da viagem, vamos usar o exemplo aqui da invasão, eu voltei para a viagem, eu vi que eu estava lá, e eu ainda assim não quis fazer nada sobre isso, vocês concordam que a invasão já cessou? Porque eu tomei conhecimento que ele estava lá, eu não fiz nada sobre isso. Aí começa o prazo prescricional de uma possível uso campeão. A classificação da posse, ela tem critérios subjetivos, que é a posse de boa-fé ou de má-fé. Como é que existe a posse de má-fé? Quando o possuidor acredita que a posse não prejudica ninguém. Vamos voltar lá, por exemplo, do Francisco. Aí, na primeira versão, de que eu não volto para casa. Então, pronto. Estou lá bem viajando. Passou 1, 2, 3 anos, estou luxando com meu dinheiro milionário. E aí, Francisco, lembre-se, né, que chegou para a cidade, mudou para minha cidade, não tinha lugar para morar, e a casa abandonada e passou para dentro. Vocês concordam que ele não me conhecia, e ele passou uns 3 anos e ninguém tinha bendita dessa casa? Então, ele acredita realmente que essa posse não prejudica ninguém, porque eu não voltei para requerer nada que era meu. Ele me ameaçou, ou seja, lembra aqui, ó, vamos voltar aqui. Foi violento? Não, porque não tinha ninguém na casa. Foi uma invasão? Foi uma invasão, porque eu não estava lá. Mas você concorda comigo que depois de 3 anos essa invasão já está um pouco mais superada? Por quê? Porque ele não sabia que eu ia voltar. Ele achou que eu tinha abandonado. Aqui é boa fé com intenção. Ele entrou na minha casa porque ele achou que eu não ia voltar. Já tinha se passado muito tempo e aquela posse não ia prejudicar ninguém. Ele não me ameaçou, ele não aproveitou que eu fui ali na esquina e invadiu, porque já tinha muito tempo que eu estava fora. Então, isso é uma posse de boa fé. Uma posse de má fé é quando você tem conhecimento disso. Se o Francisco morasse na mesma cidade que eu, ficou sabendo que eu fiquei milionária e que eu avisei para Deus e mundo, falei para todo mundo, vou viajar, hein? 6 meses, vocês não me esperam vir aqui mais não. Mas eu falei para todo mundo que ia ficar 6 meses viajando no chão, que eu não ia conhecer mais essa cidade, mas que eu deixei entender que depois de 6 meses eu voltaria. Não é que eu desapareci no mapa. E aí ele, vocês concordam que teve má fé? Porque eu avisei todo mundo sabe que a casa minha que eu ia voltar. Má fé. Ou então, eu fui lá na Rifânia, no final de semana, curti uma cidadezinha maravilhosa. E eu fiquei sexta, sábado e domingo, lá que eu voltei na minha casa, morando na minha casa. Uai, como assim? A pessoa fez má fé, ela claramente fez má fé. Ou então, lembro do assentamento lá, né, que aí o movimento das pessoas que invadem a propriedade rural alheia, eles sabem que aquilo lá tem dono, mas eles vão assim mesmo. E eles chegam ameaçando, e eles chegam com 50 pessoas, caminhonetes, famílias, e se instalam na propriedade rural da pessoa. E isso é claramente uma fé, porque ela sabe que lá tem proprietário. Então, eu não posso de má fé. Lembre da intenção. Acredito que não vai prejudicar ninguém ou não saber que tem dom, posse de boa fé. Sabe que tem dom, ele está querendo fazer para prejudicar, posse de má fé. Aquisição de posse. O possuidor, né, ele exerce pelo menos uma das características da propriedade, a gente já falou sobre isso, uso, gozo e disposição. Ocupação, exemplos de aquisição da posse.
A ocupação, que é a invasão, né? A apreensão, aquilo que não tem aparente ou pertence à natureza. Os contratos, aí é afins, aluguel, compra e venda, doação, comodato, os direitos sucessórios, também é aquisição de posse, porque se meu pai e minha mãe falecem, eu automaticamente proprietária, não automaticamente, mas assim, eu posso exercer a posse. A posse, a propriedade precisa de um inventário, mas a posse é automática. Assim, quando a pessoa falece, se meu pai e minha mãe falecer, eu me torno possuidora daquilo lá, que é o direito de herança. E os direitos reais, que é usufruto, superfície e habitação, que a gente falou um pouquinho sobre isso. Agora vamos falar, aqui eu já falei, né, eu não vou adentrar novamente nisso, a posse derivada ou a posse originária, mas eu só trouxe alguns exemplos para vocês, para reforçar aquilo que eu falei. Da perda da posse. Vamos falar um pouco como é que se perde, então, essa posse. Essa posse, ela pode ser perdida pelo abandono. Lembra do guarda-chuva, que eu perdi o guarda-chuva e eu não voltarei para procurar o guarda-chuva. Então, eu abandonei a coisa, eu perdi a vontade dessa coisa. E perdi a posse dessa coisa, né? A tradição, tradição, gente, é o ato de passar de um para o outro. Se eu vendo o meu celular para a Luísa, eu vou perder a posse e a propriedade dela, porque eu vou entregar a coisa como um todo. A perda da coisa com o ânimo de não mais recuperar, de novo no guarda-chuva, que eu perdi, eu não quero mais recuperar esse guarda-chuva. Agora, quem achar que é o possuidor e proprietário. A colocação fora do comércio, se alguma coisa deixa de ser comercializada por proibição legal, alguma coisa assim, se perde a posse dessa coisa. A determinação legal, que é no caso do uso campeão, a gente está falando de propriedade de imóvel, eu posso perder minha propriedade se lá no final de um processo de uso campeão, o Francisco, né? O Francisco entrou com o processo de uso campeão, porque sumiu no mapa, né? E aí, o juiz vai me chamar para o processo, eu falo assim, realmente, fiquei 20 anos sem nem ir nessa casa. Aí o juiz fala assim, então tá bom. Perdeu a propriedade, agora a sua propriedade é do Francisco. E ele fez um uso campeão originário, que a gente falou lá no começo da aula. Aí, Luísa, quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? No caso, o abandono e o terceiro, o perda da coisa com ânimos de não mais recuperar, é a mesma coisa. É, porque aqui no abandono, eu sei onde está a coisa, concorda? Eu só andei pra lá. Eu não Certo. quero mais, tipo assim, não é celular, eu não quero mais o celular. Eu vou largar aqui nessa mesa. Eu sei onde é que eu deixei ele. Eu deixei ele na mesa. Uhum. No guarda-chuva, não. No guarda-chuva, eu perdi. Eu deixei em algum lugar, eu só dei falta dele no final do dia. E como em vários lugares, eu não sei onde é que eu deixei ele. Essa é a diferença da perda da propriedade com o ânimo de abandonar, porque você perdeu essa coisa. Eu abandonei por livre espontânea vontade. Eu não quero mais. Como eu perdi, mas eu vou desistir de procurar. Entendi a diferença. Eu confesso, assim, só assim, a título de informação, de curiosidade para vocês, aquele ditado assim, que achado não é roubado, não existe, viu? Você acha uma coisa e a pessoa está procurando essa coisa, isso é crime. Então, assim, disso que a gente está falando. Se você perdeu e não
mais, aí tudo bem. Mas se você perdeu e continua procurando, não é abandono. Ficou claro, Luísa? Sim, sim, ficou sim. Então tá. Aí agora vamos falar um pouco dos efeitos da posse. Eu não vou, a gente já falou sobre isso, a gente só vai dar uma repassada para a gente continuar. Ó, os efeitos da posse é a proteção possessória. O que é proteção possessória? Que é a autodefesa e os interditos. O que é a autodefesa? Se eu estou na minha casa e um ladrão invade a minha casa, eu posso me defender contra ele. Da maneira que eu achar que vai solucionar esse problema. Isso é autodefesa. Dos interditos, mas o que seria interdito proibitório? São as ações possessórias. Isso é no âmbito do direito, quando você é proprietário de um bem, você tem três ações possíveis. A manutenção, vamos imaginar esse cenário, hein? Agora, Francisco, eu estou dentro da minha casa, e Francisco está gritando lá do outro lado da rua: eu vou invadir sua casa. Eu vou invadir sua casa. Eu vou invadir sua casa. Ele está lá. Ele está a manhã inteira falando: eu vou invadir sua casa. E aí, o que eu faço? Eu falei assim: meu Deus, eu estou desesperado. O que eu posso fazer? Eu posso entrar com um interdito, que é uma violência evidente. Por enquanto, está só ameaçando. Ele está gritando a todo mundo que vai invadir minha casa, mas ele ainda não invadiu. Então, qual que é o remédio processual? Interdito proibitório. Mas ele, Francisco, ele tá doidão. Ele realmente passou um portão para dentro e agora ele está na garagem. Ele falou assim: ele está lá na garagem. Ele está lá na garagem. Eu falei: meu Deus, o que eu faço com isso? Como é que eu tirei ele da garagem? Porque eu não usei a autodefesa imediata, eu fiquei com medo, não fiz nada na hora. Aí eu posso entrar com um remédio que chama manutenção de posse. Porque o que? Ele já pegou um pedaço, mas o outro pedaço ainda não. Então, ele sai de lá. Mas eu ainda tenho a posse da maior parte do que lugar. A maior parte da casa ainda é ali, só a garagem que é dele. Só que aí eu tive que sair para trabalhar e Francisco invadiu o tudo. Ele não se limitou apenas à garagem, ele ficou com a casa inteira. Eu faço o quê? Reintegração, porque agora eu já perdi a casa inteira. Então, são esses três momentos diferentes, esses três remédios dos interditos. Dos frutos. Os frutos percebidos, se é de boa fé, o possuidor de boa fé, ele não responde por ele pode ficar com esses frutos. Por exemplo, se fosse, no caso, uma invasão de uma fazenda, ele plantou lá naquela fazenda, né? Um possuidor de boa fé, viu, gente? Que ele só doou a terra lá, não sabe quem era o dono, foi entrando, quem ganha lá, está cuidando. Possuidor de boa fé, ele pode ficar com os frutos que aquela terra deu. Mas e se é um possuidor de má fé? Não, ele tem que indenizar por aquela plantação que ele plantou na terra do outro. A responsabilização pela perda ou deteriorização de boa fé só responde pelas perdas que tiver dado causa. Se ele não deu causa, ele não responde. Vamos de novo aqui do possuidor de boa fé. Vamos falar assim, uma casa, né? Ele passou para dentro dessa casa e está jogando bem na casa. Então, não tem a casa arrumada, tudo certinho. Mas só que aí eu volto, cadê minha casa de volta? E, pelo tempo que passou e tal, teve um desgaste natural da casa, teve uma infiltração nessa casa. Esse possuidor de boa fé, ele vai arrumar essa casa para mim? Não. Porque é uma deteriorização natural. Mas e se ele tivesse de má fé? E se caísse um muro, ele é possuidor de má fé, lembra que ele invadiu minha casa. E aí ele cai, ele tem que indenizar, ele tem que me dar um novo mundo, injetar.
indenização pelas benfeitorias e direito de retenção. Se é boa-fé, ele pode ser ressarcido das benfeitorias necessárias, as úteis e levar as voluptuárias, que são aquelas que não são de necessidade, são de mero prazer. Aqui, gente, deixa eu explicar esse negócio das benfeitorias, porque serve também se a gente estivesse falando de uma locação. Um contrato de locação, você vai ver lá que são indenizáveis as benfeitorias necessárias e as úteis, desde que tenha prévio consentimento do proprietário. As voluptuárias você pode levar com você, se você puder remover elas do lugar e não prejudicar o objeto principal, no caso, a propriedade. Aqui, eu continuei falando da deteriorização, e eu queria falar um pouquinho, que a nossa aula está acabando, então, por isso que eu não vou me atentar tanto à deteriorização. Mas eu quero falar um pouquinho sobre as espécies de uso capião para a gente tentar encerrar dos efeitos da posse. Porque o uso capião, vocês vão ver de uma decorrência muito grande. Porque a maioria das pessoas tem posse, não tem propriedade. Se vocês forem trabalhar como corretor de imóveis, não raramente você vai ver uma pessoa falar assim, nossa, eu quero vender essa casa. Beleza, vamos vender a casa. Você vai pegar a documentação da pessoa, a casa. Você não é o proprietário, você é o possuidor. Não é o contrato. Mas você registrou um cartão de registro de imóveis? Não. Então, você é possuidor, você tem a posse, você não tem a propriedade. E muitas vezes eu vejo isso com frequência. A pessoa tem a posse e não tem a propriedade. Porque proprietário, mais uma vez, eu vou falar isso aqui várias e várias vezes, proprietário é quem registra. Seu nome tem que estar lá no cartão de registro de imóveis. Se seu nome não está lá, você é possuidor. Ah, sim, você é possuidor. E aí, o que a gente faz com o possuidor? O possuidor chegou para vender. Ele quer que você venda a casa dele. Você não vai vender porque ele não é o proprietário? Então, você pode vender. Aí, existem alguns contratos específicos. Você vai fazer uma cessão de direitos possessórios e afins, que é o contrato correto para você vender a posse. Ou então, você pode aconselhar ele a fazer o quê? Fazer um uso capião. Ele procura um advogado e entra com a ação de uso capião. E como é que você vai olhar para esse cenário e orientar o seu cliente? Vamos ver se você se encaixa no uso capião extraordinário, ordinário, especial, familiar. O que seria o uso capião extraordinário? O uso capião, qual que é o tempo? Eu coloquei essa tabelinha aqui, é muito legal. Depois vocês verem, reforçarem o conhecimento. 15 anos. Aí serve tanto para imóvel rural ou urbano, de qualquer que seja a área. O requisito é posse pacífica e ânimos domini, né? Aí é com ânimo de ser o proprietário, não falando outras palavras aqui para facilitar. Então, essa posse tem que ser pacífica, instância contínua, ele tem que ficar lá pelo menos 15 anos morando lá e tem que se comportar como dono. E aí, ele pode ter um problema, viu? Não interessa se ele tem 50 casas, se nessa daí ele passa 15 anos morando, nunca sai de lá, comportando como dono, de forma mansa, pacífica, sem oposição do antigo proprietário, ele pode ter quantas casas ele quiser. Ele vai conseguir fazer um uso capião extraordinário. A extraordinário especial são 10 anos de moradia.
Você viu, são menos 5 anos de diferença. Mas por quê? Porque você tem que estabelecer esse local como moradia habitual, tem que realizar as obras de manutenção e tem que ter caráter produtivo. Ou seja, você tem que dar um fim social para aquele povo. E pode também ter outro bem. Ordinário, um escorpião ordinário geral. 10 anos. Pode ser rural ou urbano. Tem que ser pacífica, interrupta, uso de dono. E também é necessário provar a boa fé. E como é que essa boa fé é provada? Através de um justo título. O que seria um justo título? Sabe, contrato de compra e venda de gaveta, que o seu Antônio jura que é dono só porque ele tem esse contrato? Esse contrato serve. Esse contrato é muito útil. Porque aí, é só 10 anos ele consegue fazer o campeão, porque ele tem um justo título, ele tem um contrato de compra e venda. O ordinário especial são 5 anos, aí pode ser imóvel rural ou urbano, aí tem que ter tido uma aquisição onerosa, tem que ser contratinho de compra e venda, viu? Estabelecendo local de moradia habitual ou realizar bens e serviços de caráter produtivo. Pode também ter outro bem. Constitucional são os 5 anos, que são, esse aqui é exclusivo para imóvel rural, né? Tem que ter 5 anos, tem que ser aquisição, tem que ser pacífico, ininterrupta, com ânimo de dono, não pode ser proprietário de outro imóvel e tem que dar um fim produtivo para essa terra. Assim também é o constitucional urbano, só que o urbano, essa casa pode ter no máximo 250 metros quadrados, viu? Para você conseguir o campeão constitucional. E aí também com os mesmos critérios, uso de dono, sem oposição, não pode ser proprietário de outro imóvel. E o familiar? Esse familiar, ele são 2 anos e também tem que ter o critério de até 250 metros quadrados. O que é esse uso campeão familiar, gente? É no caso de, tipo assim, um dos cônjuges está insatisfeito com o relacionamento e ele sai, ele vai embora. Numa bela manhã, ele se levanta, pega as coisas dele e some no mundo. E você nunca mais fica sabendo do sujeito. É aquela coisa, como diz o povo, sabe, foi no mercadinho e nunca mais voltou. E a pessoa, o cônjuge que ficou nesse imóvel, passou 2 anos, 3 anos, nunca mais soube disso, ele não sabe nem se está vivo. Sabe o que ele pode fazer? Pedir para o campeão da metade, porque lembra que ele é casado, né, com a Ana, casada com o Francisco, só que o Francisco saiu de casa e nunca vai deixar isso, você nunca mais está sabendo dele. E depois de 2 anos, Ana pode fazer uso campeão da outra metade que pertence a Francisco. E aí ela vai se tornar a única proprietária. Ou seja, para fazer o uso campeão familiar, você tem que. Não pode ter mais contato com o encontro, viu, gente? Não adianta só separar, não, viu? A pessoa quer separar, mas ela está lá na cidade, de vez em quando vocês conversam no telefone, no WhatsApp, você sabe do paradeiro dele, vez ou outra ele aparece por aí. Aí não serve, não pode fazer esse uso campeão familiar. Mas se ele só sumiu do mapa, vocês não têm mais contato, não tem mais ligação nenhuma, depois de 2 anos, se o seu imóvel tem até 250 metros quadrados, você pode fazer uso campeão. Correto? Tá entendido, Luísa?
Sim, sim, entendido. Então, gente, por hoje foi só. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos nos ver em alguns outros momentos. E até a próxima aula. Se tiver alguma dúvida, eu puder ajudar em alguma coisa, para mim é um prazer. Eu estou sempre à disposição, viu? Tchauzinho, gente. Muito obrigada, Natália. Boa noite. Tchau, boa noite. Uhum.